Claro, senhoras e senhores. Programa de hoje, o mega homem da lei. O cara que está fazendo bambu com cara em Santa Catarina. Os maus tratos de 2 animais na Praia Brava. Um deles, o Caramelo, que tá aqui atrás. Diz aí, Caramelo, o que você faz da vida? Faço joias. Sério? Me mostra. E junto a ele temos um advogado especialista em cybercrimes. Ou a gente deixa o poder na mão da plataforma decidir quando você fala ou não, ou na mão do judiciário. Muitos aplausos para o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Dr. Ulisses Gabriel e Dr. Luiz Augusto Urso. Muito bem, doutor Durso, muito obrigado pela sua participação e muito obrigado ao delegado Ulisses. Primeiro, qual é essa história do cachorro, não é? Que o Brasil inteiro tá meio... Há uma repercussão sensibilizado decorrente dessa agressão que foi perpetrada contra o cãozinho Orelha. E a partir de que tomamos conhecimento acerca dessa situação, a Polícia Civil já no dia 16, quando tomou conhecimento, passa a fazer uma investigação determinada, inclusive pelo governador Jorginho. Quando eu recebi a ligação, eu estava com o governador e ele disse que queria agilidade e eficiência e uma resposta dura com relação aos autores dessa grave agressão praticada contra esse cãozinho. Vou perguntar pro doutor Durso agora, aliás, muito obrigado pela sua participação. O Durso aqui tá sempre... Nosso sócio. O nosso sócio aqui, ele tá sempre trazendo, porque é o cara que mais entende de rede social, a especialidade dele são cybercrimes, e ele vem aqui sempre que a gente tem alguma dúvida. Me parece que é confirmado que isso aí foi um negócio do site, daquele Discord. É isso? Em primeiro lugar, Emílio, prazer voltar aqui. Feliz ano novo para toda a agência da PAN, primeira semana aí de retorno de férias. Parabéns pelo estúdio novo. Eu fui descobrir na fonte, né? Aproveitei os bastidores aí com o doutor Ulisses e perguntei em loco se existia de fato essa situação, porque realmente foi ventilado na imprensa a possibilidade desses supostos autores estarem praticando algum tipo de desafio. Então, que na verdade tinha um grupo no Discord com 500 usuários que estavam estimulando esse comportamento e aí, por causa disso, eles teriam feito esse ato absurdo, inadmissível. O doutor me relata que, por enquanto, nesse momento de investigação, não há nenhum elemento que aponte algum tipo de... então não tem nada, isso é conversa... Isso porque normalmente quando tem um caso assim de grande repercussão, sempre surgem essas notícias tal que a gente tem que averiguar, não é, doutor? Surgiram muitas notícias envolvendo fake news, falsas notícias a respeito dessa situação. Nós criamos em 2023 um Cyber Lab da Polícia Civil, que monitora a internet. Só segura o microfone aqui, porque tem uma antena e não colocaram o bombril aqui na antena. Aí melhor. Perfeito. Boa. E aí nós criamos o Cyber Lab da Polícia Civil em 2023 e já identificamos 976 casos de crimes praticados pela internet, dos quais 192 de possíveis ataques em escola, inclusive aqui em São Paulo. Inclusive um ataque que poderia ser realizado contra o MASP. Nós avisamos a inteligência da Polícia Civil de São Paulo e nós atuamos muito em parceria com as Big Techs, fazendo raspagem de informações que contêm crime. Nós não identificamos em nenhum momento, nesses estudos e nessas raspagens, nada que indique a existência de desafios para a prática do cachorro, dessa questão do cachorro. É claro que nós aprendemos 4 telefones celulares dos 4 adolescentes e vamos fazer a extração dessas informações com um software israelense que vai buscar o que foi apagado e o que não foi. Então não há nenhuma correlação entre ações dentro do Discord estimulando essa prática delitiva, porque via de regra, quando ocorre esse estímulo e o jovem faz essa prática, ele já divulga dentro do grupo para que as pessoas saibam que ele cumpre então esse desafio. E me preocupa muito, conversava com o Luiz Augusto Durso sobre essa questão das fake news. Tem um hotel em Florianópolis que fica na beira-mar, Hotel Majestic, e indivíduos estão imputando ao hotel uma participação nessa situação por conta de um possível relacionamento familiar, que seriam parentes dos jovens. Eles não têm relação nenhuma. Não tem relação com o jovem. E aí o hotel passa por um cancelamento na internet por conta dessa situação. Um hotel que é pet friendly, um hotel que recebe animais e é o primeiro hotel de Florianópolis a receber animais. Então essa situação da fake news me preocupa muito. Inclusive, doutor Luiz, um advogado criminalista muito conhecido em Santa Catarina, porque tem um sobrenome idêntico a um dos investigados, também está sofrendo sanções. Ou o próprio colégio
onde os adolescentes investigados estudam, que está sendo prejudicado, um colégio de 200 anos e Sim, com ameaças. Mas é que quando as pessoas veem, porque eu acho inadmissível você fazer isso no animal, né? Não tem, a gente não consegue até, né, entender por que a pessoa fez isso, né? Mas isso, evidentemente, a população ela fica, né, nesse momento Então, Emílio, querendo uma resposta rápida. Querendo uma resposta, querendo, né? Então, as pessoas tem muita gente sofrendo muito com essa história. E essa repercussão, ela dá para entender, né? Ela é justa. As pessoas querem justiça, as pessoas querem mudanças, mas as pessoas precisam entender que uma investigação criminal, uma investigação penal, ela tem um amadurecer para que você consiga realmente identificar os autores, punir quem merece e afastar quem não tem nada a ver com isso. E às vezes essa história de usar ali o seu poder dentro da internet para tentar fazer justiça com as próprias mãos atrapalha. Porque aí o doutor ou quem preside o inquérito nessa situação vai ter que criar braços na investigação de situações que não tem absolutamente nada a ver para explicar à população, por exemplo, que esse indivíduo que está sendo apontado na internet não tem nada a ver com essa história. Então, se a gente espera uma mudança, a gente tem que usar esse caso para a gente debater, por exemplo, sobre legislação, sobre maioridade penal, sobre outras coisas e não tentar fazer o nosso papel como investigador, porque isso a polícia tem mais do que capacidade. E é importante citar, Emílio, que nessa oportunidade, uma sexta-feira, quando eu estava com o governador Jorginho, que mandou um abraço para vocês, tem feito de Santa Catarina uma referência não só em segurança pública, mas em outras áreas. Ele disse, investigue com qualidade, técnica, imparcialidade e eficiência. Não quero saber o sobrenome, não quero saber quem é. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Boa. Instauramos um inquérito policial para apurar inicialmente as agressões do cachorro-orelha. E aí, no decorrer da investigação, nós constatamos que havia um conjunto de atos infracionais praticados entre o dia 4 e aproximadamente até o dia 16. Teve agressão com relação ao cão-orelha, que lamentavelmente acabou falecendo. Teve uma agressão com relação a um outro cãozinho, que é o Caramelo, que depois eu acabei adotando, o meu segundo cachorro adotado já. Teve uma situação de danos a um quiosque da praia e furto de bebidas. Teve uma situação envolvendo uma explosão com uma bomba numa residência. Teve uma outra questão de ofensas ao guarda, ao vigilante do prédio do lado. E aí foram uma série de fatores que vêm sendo investigados por esse inquérito policial. No decorrer da investigação, nós constatamos que 2 pais desses adolescentes e um tio teriam coagido o vigilante que teria retratado algumas questões envolvendo a investigação. Instauramos outro inquérito policial para apurar a coação no curso do processo, porque a gente não pode permitir que pessoas sejam constrangidas por estarem prestando um relevante valor. Ele estava filmando, não é isso? Na verdade, ele não estava filmando a situação, ele estava reportando as reiteradas condutas infratoras desses adolescentes. Aí ele identificou os adolescentes através de uma foto e encaminhou essa foto para um grupo de vigilantes, porque ele pretendia saber quem eram esses adolescentes, porque não eram adolescentes que conviviam no condomínio onde ele é vigilante, era um condomínio do lado, então ele queria identificar esses jovens. A partir disso ele acaba sendo constrangido, então, pelos 2 pais e por um tio que vão fazer uma abordagem, e quando da abordagem há um indicativo de que um deles, o tio, estivesse armado. Por isso que nós pedimos busca e apreensão na casa do tio. E no decorrer dessa investigação nós identificamos e indiciamos, e na terça-feira já encaminhamos para o Poder Judiciário esse inquérito policial que trata da coação do curso do processo. A investigação, Alba, que trata da questão dos adolescentes, estava pendente de 2 questões. A primeira delas, a apreensão dos telefones celulares. Monitoramos o retorno deles dos Estados Unidos, chegaram no aeroporto, fizemos a apreensão dos telefones celulares desses adolescentes. E eles serão ouvidos hoje pela Polícia Civil de Santa Catarina para que a gente possa buscar a individualização de condutas e dizer, olha, esses não praticaram, esses acabaram praticando, e para a responsabilização. Ô, doutor, como é que é a pena? Como é que é a pena, assim, porque a gente, né, fala muito de homicídio e tal. Como que é a pena para o animal, para esse tipo de crime em relação ao animal, entendeu? Até quantos anos? Como é que... E o que mais de diferente tem em relação ao julgamento de assassinato de outro ser humano? Bom, antigamente a pena para quem maltratasse um animal doméstico, seja um gato ou um cachorro, era até 1 ano de detenção. 1 ano. Então o cidadão era flagrado, e a gente fez muito disso. Independentemente se matou ou não. Independentemente se matou ou não. Maus tratos, né? Maus tratos com causa-morte maus tratos. Esse é o tipo penal da lei.
é até 1 ano, 6 meses a 1 ano de detenção. Mas só que isso começou a se tornar mais meio que comum. E as pessoas começaram a ver, ele está maltratando aquele cachorrinho, matou o cachorrinho, e vai para a delegacia, responde um termo circunstanciado e sai pela porta da frente da delegacia. Teve o caso do cachorro no supermercado. Isso. Aí o que acontece? Em 2021 ocorre uma mudança legislativa. E a prática de maus tratos contra animal doméstico, seja um cachorrinho ou um gato, tem uma pena de 2 a 5 anos de reclusão e, a partir daí, não suscetível à fiança em delegacia. Porque a fiança em delegacia é até 4 anos. Então, hoje, ele é preso em flagrante delito e encaminhado para o Poder Judiciário. Qualquer maus tratos. Qualquer maus tratos contra animal. Cão e gato. Então, aí, ó. Não, 2 a 5 é cão e gato. Pessoa, animal cão e gato. Cão e gato. É. Entendi. O nosso querido André quer fazer uma pergunta? Você quer fazer uma pergunta? Pois não, você é a majestade aqui do programa, você tem a prioridade. Doutor Ulisses, parabéns pela adoção do Caramelo lá, eu acompanho as suas redes. E sobre a juíza do caso que se afastou, é real ou é fake news que ela tinha uma proximidade com os pais dos agressores? E então até para o senhor esclarecer isso aí, que todo mundo ficou curioso sobre esse afastamento da juíza. Muito interessante essa pergunta, André, porque nós fizemos um pedido judicial na vara de garantias com relação ao maior, porque os menores têm um procedimento próprio na vara da infância e da juventude. Na vara da infância e da juventude, nós obtivemos a busca e apreensão dos telefones celulares e dos equipamentos e de outras provas na residência dos adolescentes. Então foram deferidos mandados de busca e apreensão 4 contra 4 adolescentes investigados. E, quando se trata de adulto, isso se dá na vara de garantias. Nós fizemos um pleito, a juíza recebeu esse pedido, fez uma análise e constatou que conhecia uma das famílias envolvida nessa questão. E aí, então, ela acabou por fim uma decisão, olha, eu não vou julgar porque eu conheço. E o presidente do tribunal até fez uma consideração interessante. Ele disse, olha, é melhor que ela diga que conhece e se declare por suspeita, como suspeita, e uma pessoa que não julgue, do que daqui a pouco ela julgar e absolver. Claro, sim, não tem envolvimento. Claro. Aliás, você também, né? A internet, como tem muito ruído também, falaram saiu que aí, você tinha conhecido. Você tinha uma foto e acho que eu acho que essas pessoas, os filhos aí dessas pessoas, são pessoas conhecidas. Isso, tem poderosos, tem empresários. Bom, não colocaram você no meio da história, né? Eu moro numa cidade chamada Criciúma, que fica no sul de Santa Catarina, lá que fica o Mirolho, que foi o cachorro que eu adotei, um chau-chau que apareceu, e depois eu descobri que chau-chau e pitbull são os cachorros mais abandonados por conta do perfil deles. Eu tinha adotado um chau-chau que alguém machucou o olhinho dele, então ele é adotado e é onde eu moro, nessa de Criciúma. Então eu não conheço essas famílias. O que aconteceu foi que, em 28 de fevereiro de 2023, um delegado se aposentou. E nós temos um rito para valorizar a história do delegado aposentado. Então, o delegado Antônio Alexandre Calli se aposentou, esteve na nossa sala, esteve na minha sala, fez uma foto comigo e essa foto foi publicada. Passados 3 anos, e eu não conversei com ele nesses 3 anos, com o delegado Antônio Alexandre Calli, ele passa a advogar. E estaria, eu não sei se está, porque ele não falou comigo, nem fez contato, advogando para uma dessas famílias. E a partir daí, quiseram criar uma vinculação dizendo, olha, ele é amigo íntimo do advogado da família, por isso que não está fazendo nada. Pelo contrário, todo o trabalho que está sendo feito tem sido com muita firmeza, com muita qualidade. Santa Catarina, Daniel, é o primeiro estado a ter 3 delegacias de proteção animal nas cidades com mais de 13 mil habitantes. Gueré está lá hoje em Blumenau. Isso. Lá tem uma delegacia de proteção animal em Blumenau, como tem em Joinville, como tem na cidade de Florianópolis. E nós vamos ampliar para 8 cidades. Então nós avançamos, Emílio, nessa pauta e a gente faz com dureza. O ex-prefeito de uma cidade que teria tentado capturar um cachorro aos trancos e barrancos, uma patacoada lá em Orleans, usando uma rede, ele arremessou uma rede em cima do cachorro, uma confusão. Nós pedimos autorização para investigar na época, prefeito, e ele era policial civil. E nós pedimos autorização para investigar e ele foi indiciado. Então me preocupa essa questão de criar vinculações sem a devida responsabilidade. Muito bem. O delegado, ele é delegado, você é delegado geral, né? Sim, sou delegado geral e não estou presidindo o procedimento. São 2 delegados. Sim. Agora tem um ponto que virou uma polêmica,
começaram a circular fotos. Isso eu queria perguntar pro Durso. Pro Durso, isso. Foto dos meninos. Dos menores que são agressores. Não sei nem se as fotos são reais ou não. E aí, os pais entraram com proteção. Aí o que diz a lei? E Durso, é a favor que seja exposta a foto das crianças, que são agressores, né? São crianças não, menores de idade, porque são 17 anos não é criança. Que idade tem os 16, né? 16? 15 a 17. 15. Criança que não é. Não é muito criança. Não é E aí, se fosse adulto, o que muda? O que diz a lei sobre isso? Eu queria a sua opinião, seu safadinho. Olha, Sammy, a sua pergunta com relação à minha opinião, ela é complexa por quê? Porque quando a gente fala da divulgação das imagens, você fala, não, está divulgando as fotos dos agressores. Mas ao falar com o doutor, nós não temos, primeiro, nenhum indício específico com relação às imagens da agressão. Então nós temos os suspeitos com relação a este grupo estar se mobilizando ali e caminhando naquela região, o vigilante ter tirado as fotos. Então ainda há uma investigação para entender que num grupo de 6 adolescentes, quem de fato agrediu esse cachorro? Quem matou esse cachorro? Foram 2? Foram 3? Foram 6? E aí você tem também a individualização. Mas aí todo mundo entra junto, né? Aí não tem não, mas na esfera penal não. Para a responsabilização penal você tem que individualizar. Não, eu acho que tem que todo mundo entrar no mesmo balaio. Grupo. Grupo. Por omissão. Mas aí isso é o clamor social. Mas do ponto de vista penal, ou tem que ter coautoria. Então, se o indivíduo está lá, andando num grupo, o pessoal fala, vamos lá, eu vou agredir esse cachorro. Ele fala, eu tô fora, e eles vão lá e agridem, o que esse indivíduo tem a ver? Nada. Do ponto de vista penal, nada. Do ponto de vista ético, mas se tivesse moral, junto ali, se estivesse ali participando... participando, dando risada, filmando, etc., a gente começa a pensar em uma coautoria. Participação. Algum tipo de participação no crime, no caso, no ato infracional, por ser menores. Então, com relação a essa questão, a gente tem que analisar primeiro a previsão constitucional da presunção de inocência. Então, enquanto não tiver uma condenação, de fato, desses adolescentes que praticaram o ato criminoso, eles são só suspeitos, investigados, e aí precisa ver o que cada um fez e o que de fato foi o que aconteceu aquele dia. Então tem essa primeira premissa. A segunda premissa é por que a juíza da vara da infância e da juventude determinou a remoção dessas fotos, porque já teve o pedido e já foi deferido. Então hoje está proibido você, como usuário, divulgar a foto desse suspeito. Mesmo que eu escreva supostamente suspeito. Mesmo que você escreva supostamente suspeito, porque a sua intenção de divulgar é algum tipo de denúncia, algum tipo de constrangimento, algum tipo de justiça, e na verdade a justiça se faz pelo judiciário e não pela internet. Aí, Emílio, só com relação à previsão legal, tá no ECA, artigo 247, que fala que é proibido. Você não pode divulgar menor, nem né? de menor. Menor ele tem essa garantia. Nem que condenado fosse. Nem se fosse preso em flagrante. Julgado. Isso aí. Porque o menor ele tem essa garantia da lei, ele tem essa proteção da lei. Porque o legislador está pensando que esse menor, ao eventualmente ser condenado, ele vai sofrer uma medida socioeducativa. Então, mas você acha que essa reação popular, que eu acho que é até justa, Sim. é pela impunidade, que a gente vê tanta impunidade, que você fala, não, tá errado isso, eu quero saber quem são essas pessoas. Pode ser. Pode ser isso. Pode ser isso, né? E isso vai causar o quê? Das pessoas. Isso vai causar alguns pontos positivos. Primeiro ponto, uma pressão muito grande perante o trabalho do doutor e de toda a sua equipe por respostas. A polícia está trabalhando bem para falar, aqui estão os envolvidos. Segundo ponto, um clamor social para mudança legislativa. Porque como que a gente resolve isso, Emilhão? Mudando a lei. Por exemplo, está se falando já, precisa diminuir a maioridade penal. Eu, por exemplo, tenho dificuldade em achar que diminuir a maioridade penal resolve esses problemas. Eu defendo muito mais um modelo de alguns estados americanos, que o juiz, ao analisar um caso grave praticado por um adolescente, ele, como juiz, pode determinar que aquele adolescente seja julgado como adulto. Inclusive, vai para o sistema prisional. O que você acha, doutor? É muito interessante essa temática, porque em 2015 eu investigava, como delegado da Delegacia de Homicídios, 6 crimes que foram praticados na cidade de Criciúma. Identificamos um adolescente, 16 anos. Havia tirado a vida de 6 pessoas. Nós fizemos uma apreensão desse adolescente, porque o nome correto é apreensão de adolescente infrator, e é um adolescente em conflito com a lei, é tudo romantizado no Brasil. Esse adolescente, então, chegou na delegacia e deu de ombros. Sabe o que ele disse? Em 45 dias, se não for julgado, estarei em casa. E se for julgado
e aplicado uma medida socioeducativa de internação, ficarei 3 anos, aos 19 estarei na rua novamente. E aí nós identificamos algo grave, porque o tráfico de drogas usa jovens de 16, 17 anos para a prática de crimes. Não só aviãozinho, fogueteiro, para matar e executar pessoas. Claro. E eles chegam na delegacia, sentam lá e dizem... Isso é a economia do crime. Vim me apresentar. Vale a Sou o autor. Vale a pena. Então tem que ser discutida a maioridade penal, o recrudescimento do sistema de criança e adolescente. O ECA é de 1990, foi discutido na década de 80, o Brasil evoluiu. Hoje um jovem de 16 anos, ele sabe muito bem o que ele faz e tem que ser responsabilizado por isso. E outro detalhe, a gente tem que discutir isso e o Congresso tem que discutir isso, porque até o presente momento, ideologias de esquerda são contra a redução da maioridade penal. Mas estão me cobrando na minha rede social dureza com relação à questão do adolescente infrator. E aí eu acho um pouco contraditório. E aí, Emílio, eu fiquei extremamente chateado essa semana, dei uma entrevista para um canal de TV e o entrevistador assim para mim: por que tudo de ruim acontece em Santa Catarina? Por que tem célula nazista em Santa Catarina? Por que mataram um cachorro em Santa Catarina? Eu disse a ele: tu não sabes, mas o Estado de Santa Catarina tem uma delegacia de repressão ao racismo e delitos de intolerância. Essas questões de células nazistas foi uma invenção de uma pesquisadora, porque não há nenhuma prova que indique a existência de célula nazista. Então, se está em narrativas, momentos, né? se criando... O cara quer colocar Santa Catarina no Isso, vai ser mesmo papinho. Deixa eu fazer uma pergunta. Existe uma ferramenta jurídica para um jovem que tem 17 anos? Vamos supor que um desses meninos aí vão completar 18 anos daqui 6 meses. Às vezes a justiça é lenta. Tem alguma ferramenta jurídica que você consegue pegar o cara para ele ter uma pena maior até ele completar 18 anos? Deixar ele para ser pego realmente ou não? A gente vai usar sempre a data dos fatos. Então, a data do fato, quantos anos ele tinha, vai se aplicar o modelo do ECA se for menor ou o modelo... Mas o negócio para ser preso quando é idoso não vale, né? Se o cara cometeu um crime aos, sei lá, 65 anos e for condenado aos 80, ele tem redução. Tem a questão da diminuição pela metade da prescrição e tem a questão, às vezes, da prisão domiciliar. Mas apenas a pena é aplicada de maneira... Não tem nenhum benefício. Muito bem. Olha, foi um prazer. Foi uma aula, hein? Legal, foi uma legal. aula rápida, mas uma aula. Explicou. Queria agradecer. Eu vou passar a rede social. Você tem rede social, Ulisses? Sim. Doutor Ulisses. Ó, entra aí na rede social do Doutor Ulisses. Aí você vai acompanhar o trabalho dele. Ele é o delegado geral de Santa Catarina, um cara sério. A gente conhece já o trabalho do delegado Ulisses. É @delegado Ulisses. Você pode entrar lá. E tem o Durso também, que é o nosso sócio aqui no Pânico, Luiz Augusto Durso, Luiz com Z, Augusto Durso, ele que é especialista e o melhor advogado do cybercrimes do mundo. Ele é o advogado da Cleo Pires. Já me salvou várias vezes também. Da Cleo Pires. Mas já me salvou. E a prova também. de é tão importante que, nesse caso, os fatos são de crime real, né? Agrediram o animal. Mas eu tenho certeza que muitas respostas virão pela perícia dos aparelhos celulares. Do celular? É, com certeza. Tá tudo lá no iCloud. Mas você acha que eles combinaram? Se fala muito, E mesmo que apague as mensagens, no software pega. Será que não foi? Não, mas pega tudo. Eu sei. Mas será que não foi uma loucura? Beber uma cachaça. Mas não justifica. Alguma coisa foi falada. Não, eu sei que não justifica. Pode ter conversado depois. Bem provavelmente. Então, a gente quer saber por quê. Uma hora a gente vai ter essa resposta. Exatamente. Pegou até dos porque, pais também. sabe o que vai acontecer nesse caso também? Provavelmente, uma hora esses adolescentes, com medo das sanções, começaram provavelmente a se delatarem. Vão falar, eu participei nesse nível, quem realmente agrediu foi X9? Vai ter um X9? Hora alguém provavelmente vai falar, porque colaborador. Eles são novos, são colaboradores, eles têm uma vida inteira pela frente, se não participarem. Mas triste, né? É triste. É um negócio... E o pior, Emílio, é que aos 18 anos se esquece tudo. O Estatuto de Criança e Adolescente diz: esquece tudo. Agora, o que a gente se compromete com esse caso e com todos os outros? Rigorosidade na investigação, imparcialidade, encaminhamento o mais rápido possível para o Ministério Público e para a Justiça, que é quem aplica as sanções aos adolescentes infratores. Nós não nos se sentimos intimidados por ninguém. A polícia é muito independente de Santa Catarina, o governador dá total autonomia, independentemente de quem seja e da onde venha. Esse é o nosso compromisso, é o compromisso de Santa Catarina. Boa, obrigado, delegado. Obrigado por você ter vindo, Durso. Obrigado. É um assunto aqui pesado, mas tem que ser falado. É um negócio. É isso aí.